Muito boa tarde, sejam bem-vindas. No momento, contamos aqui apenas com alunas presentes aqui no nosso encontro online de atividades remotas da disciplina de DSV, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense do Campo Santa Rosa do Sul. Agora são exatas 13 horas do dia 26 de agosto de 2021. Então, eu vou pedindo para vocês que estão aqui nos prestigiando, que insiram ali no chat da nossa conferência o seu nome completo e a turma, para que fique registrada a presença e a participação de vocês. Tudo bem? Também vamos lembrar o seguinte: hoje, com a nossa aula de hoje, termina a primeira parte aqui do trimestre, sendo que na próxima aula, que será dia 9 de setembro, à 13h, direto nós já vamos fazer a avaliação, certo? Depois eu vou ainda ficar à disposição para responder questões sobre a avaliação, se alguém tiver dúvida, também fico em horário comercial à disposição por e-mail, por WhatsApp, para tirar dúvidas, mas basicamente, no dia 9, a gente vai vir aqui, vai fazer o online aqui, eu vou estar no momento da prova também online aqui na nossa videoconferência, e simultaneamente vai estar aberta a prova no sistema SIGA, para ser feita em 30 minutos, certo? O aluno que, porventura, não possa fazer a prova no horário aqui estipulado, ele tem que entrar em contato comigo, de acordo com o plano, e solicitar para fazer a prova às 8h, tá? Não precisa me dizer qual é o motivo pelo qual ele não pode fazer a prova às 13h. Basta ele solicitar que prefere fazer às 8h, e aí às 8h vai ter uma outra prova, né, para esses alunos. Não é a mesma prova porque a prova é bastante simples, né, mas ela é uma prova objetiva e sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, ela vai ser simples para quem estuda, para quem acompanhou as aulas, tanto online ou depois procurou se inteirar das aulas assistindo os vídeos, tá? Mas para quem não estudou e não assistiu às aulas, vai ter dificuldades com a prova. Isso eu já vou antecipando aí, porque não vai ter a oportunidade de pegar auxílio com colegas, ou coisa do tipo, né? Porque todos os colegas vão estar fazendo a prova ao mesmo tempo no sistema SIGA. A prova não vai ficar aberta o dia inteiro, ela vai ficar aberta apenas no horário aqui da aula, certo? Então, isso é muito importante que todos tenham conhecimento, porque afinal é uma prova, não é um exercício, não é uma atividade, é prova. Ok? Então, nós seguimos aqui. Vocês sabem que se tiver qualquer dúvida, pergunta, basta chamar, abrir o microfone, né, que a gente vai estar atendendo. Eu vou fazer uma rápida passagem aqui sobre as duas ordens que faltam para a gente completar esse bloco de insetos mastigadores, que são objeto aqui do nosso estudo. Então, vamos ao conteúdo. Então, primeiramente, aqui, a ordem 8, a ordem Hymenoptera. As duas ordens não têm muito conteúdo para a gente trabalhar, tá? Então, o que eu estou projetando aqui é a apostila de vocês. Então, vamos falar sobre a ordem 8, a ordem Hymenoptera, de onde hymen, né, o significado, hymen significa membrana, e pteron, asas, ou seja, são insetos que têm asas membranosas. Lembrando que essa denominação, esse batizado dos insetos, ele diz respeito a alguma característica deles. Necessariamente não é a característica mais importante e também não é a única característica importante desses insetos. É só um nome de batismo, né? Referente a alguma qualidade que o inseto ou os insetos da ordem possuem, tá? Então, nessa ordem tem as abelhas, as vespas e as formigas, tá? Os insetos sociais, a maioria deles são insetos sociais. As principais pragas aí são as saúvas, né, que são as chamadas formigas cortadeiras. Essa já foi considerada, inclusive, a pior praga do Brasil. Chegamos a ter um lema aqui de anos atrás, de décadas atrás, que dizia assim: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, certo? De tanta importância que tinham essas formigas como pragas, certo? Porém, todavia,
nesta ordem também, nós temos as espécies úteis, como as abelhas, que são importantes na produção de mel e polinização de plantas, coisa que já é do conhecimento de vocês, até porque você tem uma disciplina específica para isso no curso, né? De tão importante que são esses insetos, tá? Tem uma estimativa aí, de acordo com alguns autores, que até 70% da nossa alimentação dependa direta ou indiretamente das abelhas. Então, mesmo que alguém possa dizer assim, mas eu sou carnívoro, só como carne, mesmo assim, a carne que você se alimenta, ela depende, né, os animais ali, seja frango, seja suíno, seja bovino, depende de alimentação a partir de plantas. E essas plantas que são alimento desses animais dependem da reprodução que é auxiliada, né, que é potencializada com a polinização realizada por diversas espécies de abelhas, tá? Então, o aparelho bucal é mandibulado. Mandibulado é o mesmo que mastigador, ou seja, tem mandíbulas, como nós aqui. Geralmente as mandíbulas são de lado, assim, né? Mas como nós, elas têm mandíbulas e, portanto, o aparelho bucal mastigador, exceto algumas abelhas que possuem peças bucais lambedoras, tá? Agora, vamos lembrar, quando eles são larvas, tá? Eles são mastigadores, tá? E, no caso das que são pragas, tá? Nem todas as abelhas são lambedoras, eu vou mostrar a abelha mastigadora, que é uma praga, vou mostrar agora em seguida, tá? E o desenvolvimento é por holometabolia, significa metabolismo completo, ou seja, 4 fases de vida, que é ovo, larva, pupa e adulto, as 4 fases de vida dos insetos que têm desenvolvimento holometabólico, tá? Depois eu também vou dar uma olhadinha lá no Agrofit, para dar mais umas dicas de como vocês vão preencher as três pragas desta ordem aqui na apostila. Lembrando que esse é apenas um exercício, ele só vai ser cobrado, esse exercício aqui só vai ser cobrado de alunos que tenham problema de deficiência de nota. Quem for bem na prova não vai ter a necessidade de me mostrar, de comprovar a realização desses exercícios. Exercícios são apenas de fixação de conteúdo. Vamos para algumas imagens aí sobre a ordem Hymenoptera. Ordem Hymenoptera, vamos lá. Então, é a ordem das formigas cortadeiras, então aí estão aparecendo as saúvas, a grande praga desta ordem, Hymenoptera, tá? Aí nós temos as abelhas eu não preciso entrar em detalhes, porque, como eu falei, vocês já estudaram isso na disciplina de apicultura. Então, as formigas, elas cortam folhas, raízes, hastes, levam grãos, flores para dentro do ninho, mas o interessante aqui, eu não sei o quanto vocês têm conhecimento disso, mas é importante saber que elas não se alimentam disso que elas carregam. Então, elas são chamadas de formigas cortadeiras, porque elas cortam, ou formigas carregadeiras, porque elas carregam os materiais vegetais para dentro do ninho, para dentro do formigueiro, mas o interessante aqui, para quem não sabe, é que elas não se alimentam dos grãos, das pétalas, dos pedaços de folhas que elas cortam e levam para o ninho. Elas usam isso como substrato, para cultivar um fungo, como se fosse um cogumelo, né? E esse fungo, sim, é o único alimento, é o exclusivo alimento das formigas cortadeiras. Mas, de qualquer maneira, elas causam muito prejuízo na agricultura, porque para nutrir esse fungo, para cultivar esse fungo, elas destroem plantações e levam os pedaços, né, em pequenos pedaços, para dentro do ninho para cultivar esse fungo. Aqui tem uma imagem muito interessante, é a rainha com o fungo, se alimentando do fungo, do cogumelo que elas cultivam com os pedaços que elas cortam dos vegetais cultivados. Não só dos cultivados, outras plantas não cultivadas também são objeto do ataque delas. E o interessante, quando a formiga, a futura rainha, sai do ninho com asas para realizar o voo nupcial, ela leva um pedacinho deste fungo junto, que seria como que a sementinha para ela começar todo um novo formigueiro, e ela ser, então, a rainha, né? A gente chama as içás. As içás são as formigas, como se fossem as noivas, as rainhas, as futuras rainhas, as formigas reprodutoras. Elas saem com asas, justamente para que possam voar e encontrar os bitus, realizar a cópula, e depois, então,
se aquietar, perder as asas e começar a colocar ovos ao longo do resto da vida para construir e ser a rainha do seu próprio formigueiro. E para fazer isso, ela leva um pedacinho do fungo junto para construir o novo formigueiro. Vocês fizeram um comentário ali, se tiver perguntas, basta abrir o microfone, ok, pessoal? Então, o ciclo tanto da formiga, das abelhas, vespas, é um ciclo completo, né, de ovo, larva, pupa e adulto. E as larvas são bem diferentes dos adultos. As larvas, a maioria das larvas dos himenópteros são larvas ápodas, ou seja, são larvas que não têm pernas. Vamos falar de uma praga aqui importante, fora a formiga cortadeira, a abelha cachorro ou a abelha arapuá. O nome científico dela está aí, Trigona spinipes. É uma praga importante porque ela é polífaga, ela ataca quase tudo que é cultura. Na banana, por exemplo, é importante, os produtores de pitaia, agora, que é uma cultura mais recente aqui na nossa região, estão tendo muitos problemas com esta abelha. Esta abelha é mastigadora. Olha uma olhadinha nela, uma abelha pretinha, assim, que vai principalmente nas flores da planta e causa grandes prejuízos justamente no produto de maior valor dentro da fruticultura, né? No caso, a fruta. Olha, aqui está a sua cabeça com as suas mandíbulas. Olha aqui as mandíbulas, então, bem destacadas. Então, ela tem um aparelho bucal mandibulado, mastigador, cortador, certo? Parece, na verdade, uma formiga. Se eu mostrasse a cabeça de uma formiga, seria muito semelhante a esta abelha, né? Essa aí é chamada de abelha cachorro ou abelha arapuá, e essa não é lambedora, ela é mastigadora, cortadora, e causa prejuízos na agricultura, né? E é nativa, então ela tem uma certa proteção ambiental também. Aqui já é um problema para os técnicos em agropecuária. Teoricamente, tá, gente? Não existe nenhum controle que você possa fazer. Os ninhos são protegidos por lei, porque ela é uma abelha nativa, e não tem nenhum veneno, nenhum agrotóxico registrado, você não poderia aplicar nenhum agrotóxico. Então, o que está ao alcance do agricultor é proteger as frutas do ataque dessas abelhas, ou então fazer uso de repelentes, para que ela não venha na tua planta, na tua fruta, certo? Mas, tecnicamente, o técnico em agropecuária não pode aplicar um agrotóxico para matar a abelha, tá? Isso seria até um crime, tá? Inclusive um crime ambiental. Então, tá aí a abelha pretinha. Na banana, ela faz isso daí, ó. A fruta, quando ainda está no cacho, quando ela está em formato, né, uma flor, uma fruta em desenvolvimento, ela rói com aquele aparelho bucal mandibulado que vocês viram, as quinas da fruta, para que vaze seiva da planta, e essa seiva ela leva para o ninho, certo? Essa seiva ela leva para o ninho e deixa essas cicatrizes na fruta. Essas cicatrizes depois ficam com essas manchas pretas e tornam a fruta imprestável para o comércio. Para o consumo não teria nenhum problema, mas o comércio não aceita bananas com esse tipo de lesão. Aí o produtor tem um prejuízo muito grande, porque essa fruta vai para refúgio, vai para dar para os animais, ou para fazer balas e doces, e polpas e sucos, e aí o prejuízo é muito grande, porque essa fruta não tem nenhum valor, ela chega a perder 90% do seu valor de mercado, se ela não tiver ali aquele amarelinho bonito na casca, sem essas lesões de grande extensão. Uma fruta dessas não vai para a prateleira do supermercado, em suma. Entendido, né, pessoal? Antes de passar, então, para a ordem coleóptera, vamos dar uma ilustrada de uma coisa que eu fiquei devendo para vocês lá do início. Eu falei para vocês que na ordem Hymenoptera existem as vespas, e muitas vespas são parasitas de pragas. Então, está aqui, ó, voltando a falar dos lepidópteros, aqui é a lagarta da couve, e ela está parasitada por vespas, tá? Então, a lagarta da couve é da ordem Lepidoptera, é uma praga de uma ordem que a gente já estudou, só que dentro dela há parasitas da ordem Hymenoptera, a ordem que nós estamos falando agora. Então, a ordem Hymenoptera, vocês sabiam, não tem só pragas, apesar de ter a abelha cachorro, que eu acabei de mostrar, de ter a saúva, a formiga cortadeira, que já foi uma das piores pragas do Brasil, e hoje ainda é uma praga muito importante, elas têm muita importância como insetos polinizadores, como vocês já sabem, e também como insetos
parasitas de pragas. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Our parasitized caterpillar has spent the last 12 days gorging itself. It now appears profoundly obese. But this is not all fat. Não é uma situação normal. Ela está lá dentro, ó. Lá dentro dela tem vespas parasitárias, vespas parasíticas, 12 dias de desenvolvimento. They account for over a third of the caterpillar's weight. Elas estão comendo a lagarta por dentro. Have not yet finished growing and need to keep their host alive. So although they feast on the caterpillar's blood, they have been careful not to touch a single one of its vital organs. Ela está explicando que ela não ataca órgãos vitais da lagarta, porque ela tem que ficar viva enquanto as larvas se desenvolvem. Within days, the larvae are fully matured. Vamos ver quando as larvas ficam prontas, então. Olha aí, ó. A lagarta, ela está comendo ainda a couve, mas ela já tem o seu metabolismo reduzido, ela está numa velocidade menor. E chegou o momento. Olha aí, aparelho mandibulado. E chegou a hora de sair de dentro. Stroke by stroke, the larvae slice through the tough layers of skin. At the same time, they release chemicals that paralyze the caterpillar. Liberam toxinas químicas para paralisar a lagarta. As the larvae break through, there is nothing it can do. E elas começam a sair. Olha aí que bonito. Free at last, the larvae enter a new phase of development. E elas estão começando a construir o seu casulo, porque elas vão para a próxima fase, que é a fase de pupa. Spin silken cocoons. These will provide the perfect environment for their final transformation. Olha como é que termina essa história. Olha lá. Nessa imagem aqui, a gente pode ver, aqui tem os casulos, e a lagarta, como ela foi parasitada, ela também virou um zumbi, ela não age mais de maneira normal. Ela parou de comer a couve, e agora ela age como um guarda-costas desses casulos, para outros parasitas e outros predadores que podem aparecer ali. Então, uma coisa muito interessante da natureza. E no final ela morre, olha lá. E no final, então, a lagarta morre quando as vespas estão praticamente prontas para sair dos casulos. Pergunta para vocês. Isso parece muito agressivo, né? Porém, no caso, essas vespas são importantes, são úteis para a agricultura ou não? O que vocês acham? Exatamente. Tanto que acontece que quem prestou atenção na outra aula, hoje já há laboratórios criando essas vespas e vendendo as vespas vivas para que o agricultor que tenha problemas com um determinado tipo de lagarta, que essas vespas parasitam, e aí você solta dentro da lavoura as vespas que foram compradas, criadas em laboratório. Tem todo um novo nicho de mercado aí, muito interessante isso aí, né, pessoal? Nós vamos, então, agora para a próxima ordem, e depois eu olho tudo junto, exemplos no SIGA, de como fazer as pesquisas para preencher aqui a apostila, a parte que cabe o preenchimento. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, já é 1h20, teremos aí, no máximo, mais 20 minutos para concluir. Tá, pessoal? Então, ordem coleóptera. Essa aqui é muito importante porque é a ordem mais numerosa, tá? É a ordem dos besouros. Existem mais de
500 mil besouros diferentes, isto é, 500 mil espécies de besouros. É o grupo de animais mais numeroso da superfície do planeta. É disparado, né? O grupo de animais mais numeroso. Cólios quer dizer estojo ou bainha, e pteron, asa. Então, asa protegida por um estojo ou bainha. Então, nesta ordem, nós temos os besouros, os cascudos, que se distinguem facilmente pela presença de élitros. O que são élitros? Aí uma palavra nova. Élitro é essa asa endurecida, forewing, quer dizer, a asa da frente é uma asa que é endurecida, enrijecida, e se tornou importante em termos de proteção. É uma asa que não serve mais para voo, mas serve para proteção. A gente vai ver as imagens em seguida, tá? Então, são insetos de tamanho e regime alimentares muito variados. O aparelho bucal é mandibulado, portanto, são insetos mastigadores. Esses aqui, tanto na fase larval como na fase adulta, eles são mastigadores. E o desenvolvimento é por holometabolia também, ou seja, desenvolvimento completo por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. O grande número de besouros é fitófago, quer dizer o quê? Que se alimentam de plantas. Sendo considerado pragas. E, portanto, quando eles se alimentam de plantas, quando eles são fitófagos, eles são considerados pragas. Mas também existem os besouros úteis, ou seja, os coleópteros úteis, como as joaninhas, que são predadoras de outros insetos. Nós vamos ver isso ainda em vídeos mais adiante. Eles podem atacar folhas, frutos, raízes, grãos armazenados. Os grãos armazenados, os insetos são chamados de gorgulhos ou carunchos, e são muito importantes como pragas agrícolas. Vamos ver as imagens que ilustram, então, esta ordem aqui, a ordem coleóptera. Aí, uma das piores pragas da agricultura, o patriota ou brasileirinho, também chamado de vaquinha. Quem já não viu esse bichinho aí? É um besourinho bem pequenininho, né, verde e amarelo. Também ele ataca diversas culturas. Quando uma praga ataca diversas culturas, a gente diz que ela é polífaga. Ou seja, poli, vários, e fagos é comer. Come vários tipos de plantas, como é o caso desta vaquinha, tá? Não vamos confundir com a joaninha, porque a joaninha é um inseto útil, que se alimenta de outros insetos. A vaquinha é um inseto praga, ele é fitófago, ou seja, se alimenta de plantas. Certo, pessoal? Alguém de vocês já viu esse inseto atacando as lavouras? Imagino que sim, né? A maioria. É muito comum. Até aqui na lavourinha, quem tiver qualquer horta em casa, tem esta praga, certo? Vamos adiante. Existe uma praga chamada larva alfinete, que ela é uma larva de um coleóptero, e ela causa em produtos que são, assim, subterrâneos, como a batata, cenoura, beterraba, esses que ficam abaixo da terra, causam essas lesões ao se alimentarem ali da superfície, né, da epiderme desses produtos. Então, a batata fica, por exemplo, toda ali perfurada, e o pessoal fala que é larva alfinete, como que se a batata tivesse recebido várias alfinetadas, né? Talvez quem é da região produtora de batata, se tem alguém aí da serra, já tenha ouvido falar da larva alfinete, que é uma praga bastante séria. E agora eu vou mostrar a larva alfinete quando ela é adulta. Opa, aqui a larva alfinete adulta é a vaquinha, certo? O brasileirinho. Então, o brasileirinho é uma praga que é danosa à agricultura, sim, ataca o abacaxi. Na verdade, essa aqui ataca todas as culturas, basicamente. Ela é o que aparecer, ela pode estar atacando. Por exemplo, o pessoal da pitaia está tendo muito problema com esse bichinho aí, a vaquinha, principalmente nas flores, tá? E lembrar que na fase larval ela ataca raízes, e se a raiz for o teu produto principal, ou um tubérculo, como é o caso da batata, aí pode ter problemas, né? Mas ela não ataca a raiz da pitaia. Ataca sim, só que como a raiz da pitaia não é o produto principal, você acaba não percebendo. Mas as larvas deste inseto se alimentam das raízes, e os adultos das folhas e flores. Então, essa aqui daria para dizer que é uma praga completa, né? Ataca tanto como larva e ataca tanto como adulto, e ataca a parte aérea e a raiz da planta. Então,
aí está um problema seríssimo da ordem Coleóptera, né? Aí tem os insetos úteis na ordem Coleóptera, as joaninhas, tá, pessoal? Olha aí, e a joaninha, visto de perto, aqui está o élitro, né? A asa, que é a asa endurecida. A asa da frente, a asa anterior é uma asa endurecida transformada em élitro, então esse é o nome desse tipo de asa, que confere não mais qualidades de voo, mas dá a ela uma característica de proteção. Beleza, pessoal? E esse outro bichinho? Quem já viu aí? No colégio aí, onde a Júlia tá, tem bastante desse bichinho. Geralmente a gente vê muito desses bichinhos caminhando, às vezes até perto de casa. Quem já viu esse bicho aí, pessoal? Bem diferente esse, né? Quem já viu, mesmo que não saiba o que é, mas quem já viu esse bichinho aí? Alguém já viu? Já viu? Douglas, boa. O Douglas já viu. E alguém sabe o que é esse bichinho? Hoje nós vamos saber. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não sabe. Vou mostrar ele então. Aqui é uma larva, por isso que a gente não conhece muito, tá? É uma larva, ele ainda vai sofrer uma metamorfose. Depois de virar adulto, atenção para o suspense, tá aqui ele adulto. Certo? Ele adulto é uma joaninha. Então, isso aqui é uma larva de joaninha. Não matem, tá, pessoal? Porque tanto como a joaninha adulta, os dois são predadores. A larva da joaninha e a joaninha adulta são predadoras de pragas. Então, se vocês acharem esse bichinho, guardem, porque ele vai se transformar depois no processo de metamorfose, né? Ele vai fazer um casulinho, vai virar uma pupa, e depois do casulo sai a joaninha adulta. Feito agora, olha aqui, quando ela está com a asa aberta, com os élitros abertos, para expor as asas posteriores, que são as usadas para o voo, aí eles já não são mais tão diferentes, né? Quando ela está sem asas, ela já é mais parecida. Quando ela está com as asas abertas, elas já são um pouquinho mais parecidas, né, pessoal? Tá? E aqui, de novo, ó, ela se preparando para o voo. Os élitros são as asas da frente, são asas que não servem para voar, mas ela tem que abrir, assim, para expor as asas posteriores. E as posteriores, sim, são membranosas e são usadas para o voo. Esses insetos não são os melhores voadores, né? A característica mais forte deles, mais especial, é a proteção que o élitro lhe confere. Tá? Então, elas são predadoras de pulgões, por exemplo. Aqui está ela comendo pulgões. O que são pulgões? São insetos de outra ordem, da ordem Homóptera ou da subordem Homóptera dentro da ordem Hemiptera, que aí nós vamos estudar depois das nossas férias, tá? Mas o importante é que o pulgão é praga e a joaninha é predadora de pragas, e, portanto, é um inseto útil. Inclusive, a larva da joaninha também é predadora, né? Aquela foto que a gente viu agora há pouco. Aí nós temos na ordem Coleóptera também os gorgulhos ou carunchos, que são pragas de grãos armazenados. Quem já não viu isso aqui? Quem guardou um feijãozinho acima do tempo em casa, o arroz ou o milho de pipoca, deixou guardado lá, um dia foi abrir a embalagem e estava toda carunchada, ou seja, atacada por pequenos besouros chamados de gorgulhos ou carunchos, tá? Aí está a larva dele, que é o que a gente encontra dentro do grão que está infestado. Aí uma noz também, ele pode atacar nozes. Nós temos uma praga importantíssima na banana, a praga mais importante da banana é da ordem Coleóptera. Aqui nós temos um rizoma de banana totalmente broqueado, né, pelo Banana Root Borer, ou seja, broca da raiz da banana. O nome dele, o nome científico é Cosmopolites sordidus, está aparecendo aí para vocês. E é um besouro gorgulho também, é um gorgulho, né, tipo aquele do grão da pipoca, só que é um pouquinho maior, e a larva dele perfura a raiz da banana, diminuindo muito a produção de banana e também deixando o pé de banana mais fraco e, portanto, mais suscetível ao tombamento, certo? O controle desta praga se faz com iscas, pelo menos para um monitoramento. O agricultor deve fazer um monitoramento para saber se tem muito dessa praga na lavoura ou não. E essa isca é feita com pedaços do próprio pseudocaule da banana, né? E aí tem uma regrinha, né? Só para vocês saberem que existem,
o produtor, se ele quiser saber se tem a praga ou não na lavoura, ele tem que fazer 20 iscas por hectare, mas as iscas, se elas estiverem em maior quantidade, também serve para fazer o controle. Aí a gente coloca até 100 iscas por hectare, e toda semana a gente coleta os insetos que estão na isca, e aí mata eles, certo? Então seria um controle manual. Existe também o controle químico, mas que só deve ser usado depois de se fazer um monitoramento, uma vez que o monitoramento indique que há um grande número de pragas, né, de insetos praga na tua lavoura, e que justifique, então, o controle. Ok? Lembrando que vocês podem fazer perguntas aí a qualquer momento. Por último, quero mostrar para vocês no Agrofit. Agrofit, então, não é nenhuma novidade, né? Como é que a gente chega no Agrofit? Vai no Google mesmo, digita Agrofit, que é um programa do Ministério da Agricultura, tá? Agrofit. Vocês vão clicar em consulta aberta, acesso livre, e aqui, então, tem a página principal desse programa. Um programa online que nós vamos usar para achar as pragas, mas também, principalmente, vamos usar no último trimestre para fazer o gerenciamento e a escolha dos agrotóxicos que nós vamos receitar, né, através da prescrição do receituário agronômico. Então, se eu quiser achar as pragas da ordem Hymenoptera, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar, por exemplo, ó, formiga, tá? E aí tem várias formigas aqui, ó, e as culturas que ela ataca. Então, a gente coloca aqui, ó, às vezes ataca qualquer cultura, tá? Olha aí, ó. Ó, quiabo, abacaxi, batata, cacau, tem as formigas, tá? Vocês podem escolher alguma delas. Vamos fazer uma nova pesquisa. Também tu pode encontrar pragas abelhas. Aqui a gente vai achar aquela que eu mostrei para vocês, a abelha cachorro ou a abelha arapuá, a Trigona spinips, certo? Então, ela tem registro aqui nos citros, na manga, na uva e na banana. A banana foi onde eu mostrei as fotos para vocês, certo? Então, e a partir daí, da consulta com formiga e consulta com abelha, vocês vão conseguir as informações para preencher a apostila ali no capítulo da ordem Hymenoptera. E se for para a ordem Coleóptera? Formiga-fogo é aquela vermelha, exatamente, essa mesmo, formiga vermelha, esta aí, formiga-fogo. Eu vou deixar, acho que foi o Douglas que perguntou, né? Já saiu ali, já desapareceu da minha tela. Mas minha sugestão, Douglas, é vocês fazerem o que eu estou fazendo aqui, tá? Vão no Agrofit, pesquisem lá, e quando aparecer formiga-fogo, cliquem em cima e vai abrir todo um texto, toda uma explicação, aí vocês vão lendo lá e vão descobrindo quanta informação importante tem dentro do Agrofit. Se eu for pesquisar dentro da ordem Coleóptera, posso colocar, por exemplo, ó, escrevo besouro. Aí eu vou encontrar os besouros que estão cadastrados aqui. São muitos, muitos mesmo. Então, eu posso escolher aqui, ó, na uva, na maçã, na cana-de-açúcar, no milho, na goiaba, ó. E não terminou. Ó, girassol, uva, pêssego, maracujá. E tem, ó, cheio de besouros. E clico em próximo, arroz, trigo, aveia, milho, alface, feijão. E vai embora. Olha quantos besouros tem. E não para, hein, pessoal? Olha aí, ó. Besouro, besouro. Praticamente tudo que é cultura, pêssego, berinjela, olha aí, batata doce, castanha de caju, amêndoa, cevada, e não termina. Então, eu posso também colocar gorgulho, e vou achar aqueles dos grãos armazenados, olha aí, ó, gorgulho do feijão, do eucalipto, do arroz, e vai embora, olha só quantos gorgulhos. Olha aqui quantos, tá? Eu posso colocar também caruncho. Caruncho. E vou achar os carunchos aqui. Lembrar que caruncho, tá, pessoal? Eu que vim aqui para a região sul de Santa Catarina, eu vi que muitas pessoas usam o termo caruncho como sinônimo de mofo, tá? Mas, tecnicamente, caruncho é um inseto da ordem Coleóptera, tá, pessoal? Claro que vocês podem usar, assim, popularmente o termo caruncho, mas no dicionário vocês podem procurar o que é caruncho. Caruncho é um inseto da ordem Coleóptera, não esqueçam, tá? Então, você coloca caruncho aqui e vai achar vários, ó, caruncho dos cereais, tá? E tem várias pragas da ordem Coleóptera que são chamados de carunchos. E ainda vocês podem pesquisar broca, mas aí cuidado, nem todas as brocas são da ordem Coleóptera, tá? Algumas brocas são da ordem Lepidoptera. Então, pesquisem aqui broca, tá?
Ó, por exemplo, a broca dos citros, tá? Aí é um coleóptero, já está, então, inclusive escrito coleobroca. Mas cuidado, nem todas as brocas são da ordem coleóptera. Algumas são coleópteras, outras são lepidópteras, tá? São brocas. Então, tem aí broca da acerola, por exemplo, a broca dos galhos. Essas brocas dos galhos são besouros, tá? E olha, aí tem muita broca, e não termina as brocas, tá? Só que não é todas as brocas. Por exemplo, broca da erva mate. Alguém aí planta erva mate? Broca da erva mate é um besouro. Eu clico aqui, ó, sobre a praga. Opa, errei aqui, essa não apareceu. Cadê a broca? Ah, aqui, broca da erva mate. Esse aqui, sobre a praga, ó. O besouro tal, certo? É um besouro da erva mate. Então, daqui você acha informações também para sua pesquisa. Então, vocês estão vendo que o que eu peço na apostila é bem pouquinho. Besouros eu estou pedindo 6, apenas na pesquisa aqui da apostila. Mas vocês viram que aí no Agrofit deve ter tranquilo aí mais de 100 besouros diferentes. E vocês vão escolher 6 para fazer a pesquisa. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. E recomendo ali, como nós falamos com o Douglas, que vocês brinquem de acessar o Agrofit. Brinque é forma de dizer, né? É um exercício sério aqui da disciplina. Façam esse exercício, mas na forma de brincadeira, e acessem lá de forma, assim, descomprometida, né? E vão explorando todas as informações e todo o auxílio que o Agrofit pode dar para vocês. Porque o Agrofit é uma ferramenta importantíssima para o profissional da área agropecuária, tá? Então, quanto mais você souber usar o Agrofit, mais apto você vai estar dentro da profissão que escolheu. Beleza, pessoal? Então, nós estamos aqui, rapidamente, dei um acelerão, mas nós vimos aí o conteúdo para hoje, né? Que foi a ordem Hymenoptera e a ordem Coleoptera. Eu vou mostrar para vocês que eu deixei lá no SIGA, no tópico de hoje, além do vídeo da aula de hoje, eu estou deixando também 2 vídeos. Espera aí que eu vou projetar. Só um pouquinho, já te respondo, tá? Só um pouquinho. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Lá no SIGA, no tópico de hoje, pessoal, ó, tópico de hoje, 26 de agosto, eu deixei um vídeo de apoio, tá? De um outro professor, de um curso superior, tá? Mas a aula é bem rápida e vai ajudar vocês, quem quiser aprender mais sobre esses 2 assuntos. Então, tem um vídeo de apoio da ordem Hymenoptera e um vídeo de apoio da ordem Coleoptera. Quem tiver interesse, quem gostou desses assuntos, pode estudar mais a fundo assistindo esses 2 vídeos. Minha sugestão para vocês, tá bom? Agora sim, eu vou ver ali a pergunta que ficou no chat, que é Júlia Isopo, precisa colocar o nome aqui no chat? Sim, Júlia, por favor, Júlia e demais, quem não colocou ainda o seu nome com a turma, coloque aqui no chat o nome e a turma, para que fique registrada a presença e participação de vocês. Tá, pessoal? Porque eu estou vendo que quem participa das aulas, apesar de ser um número pequeno perante o número total de alunos, vai ter desempenho bom na prova. E quem não está participando vai me trazer decepções e vai depois ter que fazer as reavaliações, recuperações, aquela coisa chata toda, né, que a gente deveria evitar. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, semana que vem não tem aula, é férias. E no dia 9, à 1 da tarde, prova. A prova vai estar disponível no SIGA. Eu vou estar aqui com o sistema online aberto, vou estar aqui na nossa sala de aula virtual aberta, à disposição para tirar dúvidas de quem estiver fazendo a prova. Tá bom? Professor, pode dar mais uns exemplos da ordem Orthoptera? Sim. Vou projetar aqui, então, tá, Laisa? Vou projetar aqui. Então, qual a minha sugestão? Na ordem Orthoptera não vai ter muitos mesmo, tá? Você vai colocar assim, ó, gafanhoto. E aí tem várias espécies de gafanhoto. Ó, só aqui já tem 3 espécies, tá? O Dicroplus maculipenis, o Ramatocero pictus e o Ramatoceros xisticercoides. Então, tem 3 aí, tá? Depois tem Xistocerca gregária,
o Tropidacris colaris. Opa, por que piscou fora aqui? Eu cliquei em um negócio errado. Vou de novo, gafanhoto. Eu estava na segunda página, né? Ah, terminou. Só tem 2 páginas aqui de gafanhoto. Mas já deu aqui uns 5, 6 gafanhotos, tá? Você pode colocar também grilo. E aí tu vai achar a paquinha, grilo topeira, né? Ó, grilo topeira. Aqui é sempre a mesma, mas só tem paquinha mesmo. Aqui sempre o mesmo nome científico, tá? Então, tu só vai achar aqui no Agrofit, porque aqui no Agrofit geralmente tem só as pragas que são as mais importantes e para as quais tem um registro de algum agrotóxico. Nem sempre, tá? Mas é o principal, vamos dizer, a linha principal do Agrofit é buscar mais informações para aquelas pragas que têm registro de algum agrotóxico. Não necessariamente, mas é o que mais acontece, tá? Então, tu vai achar ali gafanhoto e paquinha, tá, pessoal? A Laisa pediu ali, vamos ver quantos estão sendo pedidos da ordem. Estão sendo pedidos 4. Bom, então, você viu aqui, né, Laisa? Só com Agrofit tu já acha lá uns 6 gafanhotos e a paquinha. Tem 7 pragas. Como está sendo pedido 4, você consegue responder toda a pesquisa da apostila só com Agrofit. Porém, você pode ir além do Agrofit, como já foi assunto das nossas conversas aqui, você pode pesquisar, ó, grilo, praga, tá? Direto no Google, e tu vai achar aqui, por exemplo, ó, no AgroLink, já vai aparecer o grilo, ó, o grilo preto, tá? Em outros lugares. Então, tu pode pesquisar também, ó, o Grilus assimilis no AgroLink. Então, tu vai achar aqui, ó, o nome dele, e esse aqui não está no Agrofit, tá? Eu não sei por que não está no Agrofit, deveria estar, aquele grilo preto mais comum, é praga em várias culturas, nas hortaliças, mas ele não está lá também por um motivo, porque não existe nenhum agrotóxico registrado para o controle dessa praga, o grilo preto, tá? Mas esse grilo bem comum aqui, tá? Então, você pode pesquisar para preencher a apostila também fora do Agrofit. Basta escrever lá grilo, paquinha e gafanhoto. Se escrever esperança, vai ser mais difícil, mas ainda assim acha. Querem ver? Esperança, praga, se eu escrever isso, você vai encontrar, ó, nova praga, ó, esperança, praga na cultura da soja. Nova praga ameaça bananais do Espírito Santo. É uma esperança também, tá? Então, você pode pesquisar com o Google, né? Mas seria como um complemento, tá? Eu diria, não deixem de fazer a pesquisa usando o Agrofit, porque é a ferramenta que a gente vai usar agora no próximo trimestre para fazer as receitas de agrotóxicos. Mais alguma coisa, pessoal? Lembrando que a próxima aula é prova, né, pessoal? Prova sobre pragas mastigadoras. Dia 2 não tem aula, é férias, e dia 9 a gente já chega aqui com a prova. Eu vou mandar avisos pelo sistema SIGA, lembrando desta prova, tá? Então, todos que puderem, venham fazer a prova às 13 horas, com perguntas que vão estar no sistema SIGA. Quem não puder fazer a prova às 13 horas, vai fazer às 20 horas, mas tem que me avisar que vai fazer a prova às 20 horas. Legal, Douglas? Fico tranquilo, fico feliz que você goste do conteúdo. Tente assistir aqueles outros 2 vídeos de outro professor de um curso superior, que acho que você vai gostar bastante. E dê uma estudada no conteúdo, reveja algumas aulas nossas, e boa sorte, tenho certeza que quem está acompanhando as aulas vai se dar muito bem na prova. Beleza, pessoal? Agradeço aqui a companhia de vocês, a paciência, desejo um bom descanso nessa semaninha de férias e venham com tudo, venham estudados para fazer a prova. Um abraço, um beijo no coração de vocês, descansem bem e até lá. Muito obrigado aí, valeu, pessoal. Um abração para vocês, tudo de bom, fiquem bem.